Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de reflexão da nossa querida Casa da Paz. Nessa noite, teremos um trabalho diferenciado. Vamos todos nós refletir sobre a importância da evangelização. Toda forma de evangelização é muito importante, mas na noite de hoje, o nosso foco será a evangelização infanto-juvenil. Engana-se quem pensa que esse é
é um tema, né? É um assunto só para os pais. É para todos nós que desejamos um futuro melhor para cada um de nós, para as nossas crianças, para os nossos jovens e, consequentemente, para o nosso planeta Terra. Todos nós, tios, tias, pais, avós, temos o dever de auxiliarmos as nossas crianças e os nossos jovens durante essa reencarnação, a fim de que eles possam tirar melhor proveito, que eles possam aparar as suas arestas, para que eles possam, enfim, cumprir o seu planejamento reencarnatório. Para isso, é fundamental as atividades voltadas para o estudo da doutrina espírita e vivência do Evangelho de Jesus. Mas não só as nossas crianças, nós também precisamos nos evangelizar. Afinal, todo o exemplo arrasta e precisamos ser os exemplos para essas crianças. Assim, o tema da noite de hoje vai ser sobre a importância da evangelização. E esse estudo da noite de hoje, essa reflexão da noite de hoje, foi realizado pelas evangelizadoras da Instituição Espírita Casa de Maria, que fica em Paulo de Fronten. Desde já o nosso agradecimento às nossas irmãs Alessandra Brandão, Simone Marson e Indianara Granadeiro. Então, para a leitura de abertura, nós vamos fazer a leitura número 157, intitulado Crianças, que é do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Inicia com uma frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10, que traz para a gente, vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. É a frase de Jesus. E diz Emmanuel para a gente, quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral, que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhe relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas de século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não despreze, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la a menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Muito boa, né? Como todas as leituras de Emmanuel. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos melhores pensamentos e sentimentos ao nosso querido Mestre Jesus. Jesus, Mestre querido, mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em Teu nome. E por essa oportunidade já queremos Te agradecer infinitamente. Te pedimos, Senhor, que possa amparar as nossas crianças e os nossos jovens, quer sejam na rua, quer sejam em casa. Que todos aqueles, Senhor, possam receber a Tua misericórdia, o Teu auxílio, através dos trabalhadores do bem.
Envolva, Senhor, a todos nós que pretendemos ser hoje melhor do que amanhã. E para isso nos esforçamos, Senhor. Para todos aqueles que buscam a Ti através do estudo do Teu Evangelho. Dai-nos força e perseverança de levarmos adiante aquilo que nos comprometemos. Mas entendendo, Senhor, que a Tua vontade é sábia e justa sobre cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que possa envolver os nossos lares, como também pedimos que envolva a nossa querida Casa da Paz, esse porto seguro de nossas almas. Enfim, Senhor, ampare a cada um de nós, teus filhos, hoje e sempre, que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, vamos então ao estudo da noite de hoje. É com vocês, meninas, a importância da evangelização. Olá! Onde e como evangelizar as crianças e os adolescentes? A evangelização infanto-juvenil. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. O Evangelho de Marcos já nos relata como Jesus gostaria que nós fizéssemos com todos. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Assim, nós sabemos a importância de evangelizar. Mas como evangelizar? Nós temos Meimei como um retrato do que significa a evangelização infanto-juvenil. Foi nossa precursora, alguém que começou a trabalhar com crianças, mostrando o Evangelho adaptado à construção que aquela criança e aquele adolescente poderia compreender. Nós temos os evangelhos que para nós adultos são importantíssimos e nos trazem à luz do Espiritismo o quanto é importante conhecer, seguir e servir Jesus. Mas as nossas crianças não compreendem tanto quanto nós e por isso a grande importância de nós sabermos como e quando passar essas orientações. A criança, na mais tenra idade, ela não tem ainda seu discernimento moral. Porém, nós, adultos, pais, responsáveis, professores, grupo de evangelização, somos os responsáveis por passar para essa criança quem é Jesus, qual o seu papel aqui na Terra e de que forma ela pode contribuir para a sua evolução espiritual, ainda que ela não entenda nenhum desses termos. O adolescente, ele já percebe, já conhece toda essa construção, criado dentro de um berço que acredita em Cristo, que acredita em Jesus, no bem e na evolução espiritual. O adolescente já consegue compreender o seu papel enquanto ser social. Então, para nós, evangelizadores, nós temos 3 vertentes importantíssimas para construir a evangelização infanto-juvenil. A primeira vertente é o conhecimento doutrinário. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem é Jesus nas nossas vidas? E ensinar o Evangelho às crianças e adolescentes para que eles tenham dentro de si o conhecimento cristão. O segundo passo é a transformação moral. A partir do que eu conheci, do que eu sei, do que eu construí, quem sou eu? Como transformar o meu ser? Como me tornar alguém capaz de não só acreditar no Cristo, mas de construir uma trajetória segundo a sua vontade. E daí nós teremos o nosso terceiro passo, que é a transformação social. O que o meu conhecimento dentro da doutrina que me ensina quem é Jesus, o que é a vida dentro do Evangelho, eu vou passar para a sociedade onde eu vivo, para a escola, para onde eu frequento, para o centro espírita, para os meus amigos. Quem sou eu
dentro desse contexto social. Quando nós começamos a evangelizar crianças e adolescentes, nós podemos construir um mundo baseado nos efeitos morais do nosso evangelho. Nós construímos jovens que são capazes de levar a palavra do Cristo, de não só vivenciar entre os seus pares, mas de colocar, de mostrar quem é Jesus e como trabalhar Jesus na sociedade. Nós somos responsáveis, enquanto evangelizadores, de transformar esse mundo. Há 2000 anos atrás, Jesus disse que um dia nós não precisaríamos mais divulgar o Evangelho, porque nós seríamos o Evangelho vivo. Dentro das obras da Fonte Viva, no livro Pão Nosso, na lição 41, Jesus fala, através do Evangelho de Paulo, sobre isso. E essa é a grande realidade que hoje nós precisamos trazer, enquanto evangelizadores, enquanto pais e família. Nós não podemos mais trazer uma visão de que nós vamos ensinar. Nós precisamos caminhar adiante. Nós precisamos ser o próprio Evangelho dentro do contexto em que nós existimos e vivemos. Nisso é que consiste a nossa evolução espiritual. Entrelaçando o conhecimento e a realidade, é que nós vamos ser testemunho vivo do que é o Evangelho na vida da criança e do adolescente e, consequentemente, do adulto. Nós precisamos construir aqui, nessa jornada evolutiva, o Evangelho redivivo, o Evangelho vivenciado, vivo, construindo uma nova sociedade. Vamos? É nosso papel, enquanto adultos, enquanto evangelizadores, enquanto pais e familiares, levar essa construção adiante. Onde evangelizar? Jesus disse, em todo momento, em todo tempo, em todo lugar. Todas as oportunidades que nós tivermos de evangelizar, nós devemos utilizar. Já para o adolescente, esse é o primeiro ponto de partida para levarmos o Evangelho para fora. A criança, ela pode construir e consolidar o seu aprendizado, mas ainda vai guardar para si. Vai passar para poucos, no seu entorno, na sua vivência. O adolescente, ele é responsável por formar opiniões dentro do seu grupo social, dentro da escola, entre os seus amigos, dentro do próprio centro espírita. Nós podemos construir momentos de troca com os adolescentes para que eles possam trazer à luz do Evangelho palestras, falas, peças teatrais, músicas, onde eles podem mostrar, para fora de si qual é a vivência que ele tem do Cristo. Então, dentro de cada faixa etária, nós temos formas diferentes de construir e consolidar a evangelização, mas em todo tempo nós podemos fazer isso dentro e fora do centro espírita. A vivência nada mais é do que trazer para dentro de si e para fora de si o aprendizado que nós temos. Então, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa construção espiritual evangelizar. E não é só dentro do centro espírita que a gente evangeliza com exemplo, a gente evangeliza com a nossa vida, a gente evangeliza com o nosso conhecimento, com o nosso saber. É dentro do nosso contexto é que a gente pode trazer da melhor forma possível a evangelização. Ide e pregai a toda a gente. É dentro da nossa vivência que a gente mostra quem é o Cristo, quem é Jesus e qual o papel fundamental dele para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução espiritual. Olá, meu nome é Simone Marson, eu sou evangelizadora
e hoje nós vamos falar sobre evangelização infanto-juvenil espírita. Evangelizar é divulgar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus junto crianças e jovens. O objetivo principal é promover a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus, através do conhecimento das leis naturais que regem o universo e da natureza, da origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo físico. O objetivo da evangelização é tornar essas crianças e jovens cidadãos do universo, capazes de entender que nós continuamos existindo, né, ainda após a morte, que teremos várias existências em diversos mundos, né, herdeiros de si, tornando responsáveis pelos seus atos, participativos, conscientes, críticos e agentes de transformação, influenciando positivamente o meio que vive. E a finalidade maior é a vivência, é o despertar para os mandamentos de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o objetivo primordial é a transformação do homem de bem. E como nos é apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo. E para realizar essa tarefa, temos 3 eixos: conhecimento doutrinário, transformação moral e transformação social. A importância do conhecimento doutrinário, além da informação e da formação, é desenvolver a fé raciocinada, a fé fundamentada na razão. E a transformação moral, desenvolver a reforma íntima, a reforma interior. Esse é o grande motivo que reencarnamos, para o aprendizado, para o aperfeiçoamento. A transformação moral nos dá mais oportunidade para aproveitar bem a nossa encarnação. E não basta apenas ter conhecimento, temos que experienciar. A evangelização é uma gigantesca contribuição para a expansão do bem nesse mundo. Tem uma frase de Viana de Carvalho que resume muito bem: evangelizar é semear luz nos caminhos do futuro. Coopere com Jesus, participe dessa semeadura você também. Olá, eu sou Indianara Granadeiro, sou evangelizadora aqui da Instituição Espírita Casa de Maria, em Paulo de Fronten, e é uma alegria estar aqui com vocês. E agora que nós já sabemos o que é evangelização infantil, onde, como ela pode acontecer, nós vamos prestar atenção em algo também muito importante, que é a participação dos pais, da família, dos responsáveis nesse processo. E aí, nesse momento, eu falo como a evangelizadora e como a mamãe da Liz, que tem 3 aninhos. E por diversas vezes eu já pensei assim, às vezes eu preciso respeitar, né? Eu preciso respeitar que talvez nesse momento a minha filha ainda não queira fazer evangelização, ou hoje ela não quer ficar brincando, ou enfim. Tudo bem, mas respeitá-la também é educá-la. E da mesma forma que a gente vê como é importante tomar um banho, escovar um dente, estudar no sentido escolar, né, do ensino tradicional, é muito importante a gente levar essa mesma seriedade na evangelização dos pequenos. Não com brigas, não com castigos, não, mas se for necessário, chamando atenção de forma mais séria. Sim, mas nessa faixa etária, nós somos responsáveis por eles. Totalmente responsáveis. Então, cabe a nós, ainda que às vezes a gente fale, mas
eu tô cansada, deixa ela então para lá brincando, porque pra gente estar com a criança na evangelização, ainda mais nesse momento online, a gente tem que estar integralmente aqui, né? Sentado, segurando, fazendo as atividades, brincando, chamando a atenção. E é cansativo, sim, mas ao mesmo tempo é tão prazeroso. E quando encerra a aula, o sentimento de paz é enorme, porque por mais um dia eu consegui trazer o evangelho para a vida dela. Por mais um instante, aquele espírito se reencontrou com as palavras de Jesus, que com certeza são as palavras mais sábias, mais amorosas, para que a gente possa caminhar com passos leves e mais seguros na direção do bem. Então, é muito importante? Sim. Tenham meses, como nós vimos, tenham anos, tenham muitos anos já adolescentes, acontece da mesma forma. Porque os pequenininhos a gente ainda consegue pegar e botar sentado, né? E fazer com que fique ali, ainda que demande trabalho, a gente ainda tem essa autoridade, digamos assim. Quando um pouco mais velhos, né? Quando já estão entrando na juventude, na adolescência e já sabem falar mais o não, às vezes a gente acaba deixando de lado. Por exemplo, hoje é dia de evangelização. Ah, não, mãe, hoje eu não vou não, vou fazer uma coisa da escola, Hoje você vai? Sim. Nós precisamos compreender que a evangelização ela é importante demais, tanto quanto ou muito mais do que as atividades do dia a dia. Afinal de contas, a gente não está falando de uma atividade do centro ou da aula que a tia preparou. Não, nós estamos falando de trazer o evangelho de Jesus para dentro de um ser que às vezes não tem maturidade para reconhecer que é necessário receber aquele ensinamento. Às vezes nós adultos não temos, né? Às vezes nós adultos nos deparamos com momentos que a gente pensa, o que eu estou fazendo? Porque eu não fiz uma prece antes de dizer isso ou aquilo? Porque eu não refleti? Porque eu não parei para pensar? Por que eu não busquei no Evangelho, no Espiritismo, algum lenitivo para minha alma, ao invés de ferir ou de atacar alguém? Porque eu ainda não aprendi tudo, mas todos nós estamos no processo. Então é muito importante sim que a gente se faça presente. Tenha minha filha 3 ou 13 anos. Enquanto ela estiver na minha responsabilidade, não me importa a idade que ela tem. Eu também preciso conduzi-la no seu campo espiritual. Eu me esforço, me dedico para que ela vá bem na escola, para que ela tenha hábitos saudáveis. Então, por que deixar a religiosidade de lado? A espiritualidade daquele ser afastado? Não. Na verdade, isso tem que estar lá na lista de prioridades do nosso dia a dia. E não é só uma vez na semana. Talvez as aulas de evangelização aconteçam uma vez na semana. Mas dentro do meu lar eu posso criar momentos assim. Não precisa ser 1 hora, 40 minutos de aula, não. Mas pode ser um momento de pegar um evangelho, pegar uma passagem do evangelho e falar assim, o que você entendeu disso aqui? Vamos desenhar? Claro que eu estou falando de uma pequena de 3 anos, mas isso se aplica em toda e qualquer idade. Porque se eu também tenho uma de 10, uma de 15, um menino, enfim, posso sentar e ler e falar, e aí, o que você entendeu? Porque eu entendi isso, isso e isso. E sem julgamentos, sem crítica, sem querer avaliar. A gente não está aqui na intenção de cobrar deles que saibam tudo de cor e de salteado. Não. Estamos aqui como pais e como evangelizadores, na intenção de plantar uma sementinha e torcendo para que ela um dia cresça e floresça. Assim como essas atividades do Evangelho, que elas tenham muita cor, muita alegria, muita luz dentro delas. Isso vai refletir na caminhada dos nossos pequenos. Então, se o seu filho ainda está na barriga, se o seu filho já nasceu, se o seu filho já está na escola, se já é grande, mas ainda vai ser o seu filho. E você, enquanto tiver a responsabilidade de cuidar dele,
tem responsabilidade de cuidar do lado espiritual, de conduzi-lo no caminho do bem. E qual a melhor forma de cuidar dele nesse sentido e em todos os outros, se não embasado no Evangelho de Jesus? E essa doutrina maravilhosa, que nos corrige, que nos educa, que nos ampara, que nos acolhe, para que eles compreendam que a religião, que a nossa religião, também é um porto seguro para eles. No momento de dificuldades, na escola, com os amiguinhos, enfim, o que estiver acontecendo, que eles saibam que eles têm um alicerce seguro, que a fé deles é raciocinada, que eles podem sentar e conversar e estudar a respeito do Evangelho, do grande Mestre Jesus. Que nós possamos participar ativamente da evangelização dos nossos filhos. Talvez converse com a evangelizadora, pergunta como é que eu posso participar? Queria um dia fazer parte da aula. Não posso sempre, mas talvez uma vez por mês. Ou então, você poderia fazer uma atividade para eu fazer com ela depois? Assim como a gente faz com os pequenos, que seja com os grandes. Assistir um filme, depois comentar. Existem muitas possibilidades. Basta a gente querer. E esse tempo com os nossos pequenos, como eu disse, de qualquer idade, é um tempo muito valioso na nossa vida. É um tempo que vale tudo. Vale diminuir um pouquinho no trabalho, vale deixar os serviços de casa um pouco de lado, vale deixar o meu celular, a internet desligada para focar no grande presente que Deus me deu, que às vezes está ali na minha frente, fazendo coisas erradas para chamar a minha atenção. Então que eu encontre mais momentos para estar juntos e juntos com o Evangelho de Jesus, trazendo esse Evangelho para dentro do nosso lar. Aqueles que estiverem voltando a frequentar os centros, a irem. Tá chovendo, mas se fosse dia de ir para a escola a gente não iria com chuva. Se agasalha, se protege, vamos. Se não der para ir, não fui no centro, também não vou fazer atividade, faz em casa. Abra o seu Evangelho, abra o seu coração. As inspirações do bem virão, para que você possa conduzi-lo para uma leitura edificante, para uma atividade de luz, de pensamentos bons, para que naquele solo ali, porque o jovem está com um solo fértil, cheio de vitaminas, a semente que cai ali provavelmente vai crescer. Ela tem muitas chances de crescer. E caem sementes que às vezes a gente nem pensou que plantou, às vezes alguém jogou longe, cai uma sementinha aqui de uma tristeza, de uma raiva, de inveja, de rancor, de medo. E esse solo está muito fértil, elas podem crescer. Então é muito melhor que a gente jogue muitas sementes do bem. Sementes de amor, de luz, de perdão, de caridade, de tolerância, de humildade, de amizade, de muitas coisas que o nosso Evangelho nos ensina. Então pratique você, pai, a evangelização do seu filho. Seja você um evangelizador do seu filho. Chame ele para fazer as atividades, para ir ao centro. Sente-se você no chão, na mesa, onde ele estiver fazendo uma atividade. E tenham esse momento de união. Isso é uma das poucas coisas, dos poucos tesouros que nós vamos levar para o céu quando voltarmos para a nossa pátria espiritual. Eu tenho certeza que o seu filho vai amar levar essa lembrança. Vamos pensar nisso com muito carinho. E eu vou convidar vocês para que juntos possamos fazer a nossa prece, assim com o coração cheio de alegria, pensando na bondade, no amor do nosso Mestre Jesus sobre todos nós, cheios de gratidão por estarmos aqui, ainda que à distância, mas evangelizando-nos em primeiro lugar. Então vamos juntos? Unindo o nosso pensamento com Deus, nosso Pai amoroso, cheio de amor e tanta bondade, com Jesus, nosso Mestre querido, com os nossos amigos de luz, incansáveis protetores. Primeiro para dizer muito obrigada.
Obrigada pela oportunidade incrível de estarmos vendo, ouvindo, participando desse momento de estudo, que muito nos auxilia, muito nos ajuda. Muito obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, por aqueles que o Senhor colocou na nossa vida para que pudéssemos evangelizar. Seja ele quem for, seja um filho, um sobrinho, um primo, alguém adulto, alguém idoso. O seu evangelho não tem idade. Por isso, nós te agradecemos a oportunidade que temos de te servir através da sua palavra, através dos seus ensinos. Muito obrigada, Pai amado. Obrigada por essa doutrina abençoada, cheia de luz, que tranquiliza nossos corações, que nos dá o colo necessário quando precisamos. Muito obrigada. Obrigada a todos os espíritos amigos que nos conduzem, que conduzem essa casa de luz, que conduz a cada um que aqui está, a cada lar, a cada família, a cada irmão. Por isso nós te pedimos, Senhor, me ajuda a ser um evangelizador de verdade. Me ajuda a divulgar o seu evangelho, a falar em seu nome, seja para com quem for, com uma criança, com um adulto, com um idoso, mas que seja eu um divulgador do seu amor, das suas palavras de luz que muito nos alegram, nos emocionam e nos trazem paz. E nós te pedimos que a sua luz recaia sobre todos os nossos corações e fique conosco, Mestre, por favor, que assim seja.